No casamento, os convidados ricos zombaram do pai pobre do noivo, mas quando o idoso pegou o microfone, todos ficaram em silêncio. O sol da manhã despontava no horizonte da fazenda dos Pinheiro, tingindo de dourado os vastos campos de café que se estendiam até onde os olhos alcançavam. Marcelo Correia, um jovem de olhar firme e mãos calejadas, trabalhava ao lado de seu pai, Miguel, podando as plantas que haviam sustentado gerações da família. Desde criança, Marcelo havia conhecido o ritmo daquele lugar, as estações que ditavam o plantio e a colheita, e principalmente a presença sempre imponente da família Pinheiro. Miguel, embora um homem de poucas palavras, sempre se orgulhara de seu filho. Marcelo havia crescido rápido, com a força e a determinação que o trabalho exigia, mas havia algo mais que enchia o coração de Miguel de apreensão. A proximidade de Marcelo com Marina Pinheiro, a filha do dono da fazenda. Desde crianças, Marcelo e Marina corriam pelos campos, brincando entre os galhos das árvores e às margens do pequeno riacho que cortava as terras. O que começou como uma amizade inocente, no entanto, havia se transformado. Agora, aos 20 anos, Marcelo se via profundamente apaixonado por Marina, e o sentimento era recíproco. Marina, com seus longos cabelos castanhos e olhos brilhantes, sempre fora atraída pela simplicidade e pela força de caráter de Marcelo. Diferente das pessoas da cidade que costumavam rodeá-la, Marcelo não buscava status ou riquezas. Ele era genuíno, e isso encantava Marina. Eles se viam às escondidas passeando pelos campos nos fins de tarde e trocando promessas de um futuro juntos, mesmo sabendo que esse futuro seria complicado. Fabiano Pinheiro, o pai de Marina, no entanto, começava a perceber o crescente vínculo entre os dois. O homem, imponente e acostumado a controlar tudo ao seu redor, jamais permitiria que sua filha, herdeira de uma das maiores fortunas da região, se envolvesse com alguém de classe social tão inferior. Marcelo era bom trabalhador, sem dúvida, mas para Fabiano ele era e sempre seria apenas mais um empregado. Certa manhã, enquanto trabalhava ao lado de seu pai, Marcelo sentiu o ar se tornar mais denso. Fabiano se aproximava a cavalo com uma expressão severa no rosto. Os olhos dele eram duros e, ao desmontar do cavalo, chamou Marcelo de lado, ignorando completamente Miguel, como se o homem nem estivesse ali. Marcelo, disse Fabiano com um tom autoritário, eu tenho observado seu comportamento. Sei que você e minha filha têm passado muito tempo juntos. Marcelo ficou tenso, tentando manter a calma, enquanto encarava o homem. Sabia que aquele momento viria mais cedo ou mais tarde. Marina e eu somos amigos há anos, respondeu Marcelo, mantendo o olhar firme. Sempre fomos. Fabiano estreitou os olhos, como se estivesse avaliando cada palavra. Ele se aproximou mais de Marcelo, sua voz baixa e ameaçadora. Amigos, eu não sou tolo, rapaz. Sei que há mais do que amizade entre vocês. Deixe-me ser claro, isso precisa parar. Se você não se afastar de Marina, tanto você quanto seu pai estarão na rua antes do fim do dia. A ameaça pairou no ar, pesada como uma tempestade iminente. Marcelo sentiu o sangue ferver, mas controlou-se. Sabia que não podia reagir impulsivamente, pois isso colocaria tudo a perder. Ele precisava de tempo, precisava encontrar uma maneira de resolver aquilo sem prejudicar a si mesmo e a seu pai. Eu entendo, senhor, respondeu Marcelo, baixando os olhos, embora suas mãos estivessem cerradas em punhos. Fabiano deu um último olhar de desprezo antes de montar novamente em seu cavalo e partir, deixando Marcelo em um turbilhão de pensamentos. Ele sabia que Fabiano não estava brincando. O homem era implacável e, se dissesse que o demitiria, cumpriria a promessa sem hesitar. Mais tarde, ao voltar para a pequena casa nos fundos da fazenda, Marcelo desabafou com seu pai. Miguel, sentado na mesa de madeira desgastada pela rotina, escutou em silêncio. Ao final, soltou um longo suspiro. Filho, sei que você ama Marina,
mas essa gente... Eles são perigosos quando se sentem ameaçados. Fabiano tem poder, muito mais do que você pode imaginar. Se ele quiser, pode acabar com a nossa vida em um piscar de olhos. Marcelo sabia que seu pai estava certo, mas o amor que sentia por Marina era mais forte do que qualquer ameaça. Eles haviam passado por tanto juntos, ele não poderia simplesmente desistir. Naquela noite, enquanto o silêncio pairava sobre a casa, Marcelo tomou uma decisão. Iria até o fim, não importava o que acontecesse. Ele só não sabia que essa escolha traria consequências muito maiores do que poderia imaginar. O dia começava como qualquer outro na fazenda do Espinheiro, com os trabalhadores espalhados pelos campos, cada um cumprindo suas tarefas habituais. No entanto, para Marcelo, o peso da conversa com Fabiano da manhã anterior ainda pairava sobre seus ombros como uma nuvem escura. O jovem tentava focar em seu trabalho, mas as palavras de ameaça não saíam de sua mente. Se você não se afastar de Marina, tanto você quanto seu pai estarão na rua. A tensão na fazenda era palpável e não demorou muito para que Fabiano decidisse intensificar suas ações. O patrão já não escondia mais o descontentamento e naquela manhã foi mais longe. Assim que chegou à sede da fazenda, montado em seu cavalo imponente, Fabiano encontrou Marcelo próximo ao celeiro. Ele não estava mais disposto a deixar que as coisas continuassem como estavam. «Marcelo!» gritou Fabiano, desmontando com fúria evidente no olhar. «Quantas vezes vou ter que repetir para você se afastar da minha filha?» Marcelo levantou o olhar, encontrando-o de Fabiano. Ele havia passado a noite em claro, pensando no que fazer, mas sabia que não poderia recuar. Seu amor por Marina era genuíno, e ele não se deixaria intimidar tão facilmente. «Senhor Fabiano, com todo o respeito», começou Marcelo tentando manter a calma na voz, «Marina tem o direito de escolher com quem deseja estar, e eu amo sua filha». As palavras mal haviam saído da boca de Marcelo quando Fabiano avançou em sua direção, aproximando-se de forma ameaçadora. O rosto de Fabiano se contorceu em raiva, e ele falou entre dentes: «Você é um rapaz ingênuo, Marcelo. Não tem ideia do que está se metendo. Acha que o amor pode sustentar vocês? Que pode protegê-la do mundo em que vivemos?» Fabiano deu um passo à frente, encurralando Marcelo contra o celeiro. «Eu avisei uma vez, e agora estou avisando pela última vez. Se você não se afastar de Marina, será demitido. E não só você, seu pai também». A menção a Miguel fez Marcelo cerrar os punhos. Ele sabia que seu pai dependia daquele trabalho. Não era apenas ele que sofreria as consequências, mas também Miguel, que dedicara anos àquela fazenda. O coração de Marcelo batia forte, um misto de medo e raiva, percorrendo suas veias. Ele sentia a pressão esmagadora, mas não estava disposto a abandonar Marina. Enquanto a tensão crescia, a situação na casa principal da fazenda não era diferente. Marina, ao descobrir que seu pai havia confrontado Marcelo novamente, desceu as escadas da casa em passos firmes. Ao encontrar Fabiano no pátio, já sabia que teria de se posicionar. «Papai!» gritou ela, com a voz firme e os olhos faiscando. «O que você pensa que está fazendo?» Fabiano se virou para a filha, surpreso ao ver que ela havia ouvido parte da conversa. Marina se aproximou, determinada, sem temer o homem que ela sempre admirou e respeitou. O amor por Marcelo a fazia-se sentir mais corajosa do que nunca. «Eu já disse», continuou Marina, «eu amo o Marcelo. Não vou desistir dele, não importa o que você faça». Fabiano balançou a cabeça, incrédulo com a ousadia da filha. Ele sempre havia esperado que Marina seguisse os planos da família, que se casasse com alguém à altura de sua posição, não com um simples empregado. «Você está brincando com fogo, Marina», disse Fabiano, agora com um tom mais grave, como se estivesse alertando sua filha de um perigo invisível. «Esse rapaz não é para você. Ele nunca será capaz de te oferecer a vida que você merece. Ele vai arruinar tudo». Mas Marina não recuou.
Seus olhos brilhavam com uma mistura de lágrimas e determinação. A decisão já estava tomada, e ela sabia que não poderia viver presa às expectativas de Fabiano. Ao mesmo tempo, o peso da lealdade à família a esmagava, criando um conflito interno que a dilacerava, mas seu amor por Marcelo era mais forte. Não sou eu quem está arruinando tudo, papai, disse Marina com a voz embargada. É você, sua ganância, seu orgulho. Você está me afastando, e isso não vai mudar o que sinto por Marcelo. Fabiano estava furioso, mas antes que pudesse responder, Miguel apareceu no pátio sentindo o clima pesado. Ele havia ouvido as ameaças de Fabiano e sentiu a necessidade de proteger seu filho. Aproximando-se cautelosamente, Miguel chamou a atenção de Fabiano. Senhor Fabiano, sei que o senhor está preocupado com sua filha, mas Marcelo é um bom rapaz. Ele nunca faria nada para prejudicá-la, disse Miguel, com a voz calma, tentando apaziguar a situação. Fabiano olhou para Miguel com desprezo, como se o homem fosse insignificante. Ele ergueu a mão, interrompendo-o. O que acontece entre mim e minha filha não é da sua conta, Miguel, e se você quer continuar a trabalhar aqui, sugiro que controle seu filho. Esta é sua última chance. O tom ameaçador de Fabiano foi claro. Ele virou as costas e partiu, deixando para trás um silêncio pesado. Miguel, agora sozinho com Marcelo e Marina, se aproximou dos dois. Vocês têm que ser cuidadosos, alertou Miguel, olhando de Marcelo para Marina. Fabiano não vai desistir disso, e ele é um homem poderoso. Precisamos ser inteligentes sobre o que vamos fazer a partir de agora. Marcelo sabia que seu pai estava certo, mas o sentimento de impotência o corroía por dentro. Fabiano estava cercando-os, e o medo de perder tudo que construíram começava a se enraizar. Marina, por outro lado, embora sentisse a dor de ver sua família se fragmentar, não deixaria Fabiano destruir seu amor por Marcelo. Ela estava disposta a lutar, mesmo que isso significasse desafiar seu próprio sangue. O calor da tarde envolvia a fazenda do espinheiro, com o som suave do vento balançando as folhas das árvores e o correr do riacho ao longe. Ali, escondidos em uma clareira que já havia sido palco de tantas aventuras infantis, Marcelo e Marina se encontravam mais uma vez, em segredo, longe dos olhos atentos dos empregados e principalmente de Fabiano. O tempo parecia parar quando eles estavam juntos, e apesar de tudo o que acontecia ao redor, o amor entre eles crescia, assim como a intensidade de seus encontros. Sentados à sombra de uma árvore que testemunhara muitos momentos compartilhados, Marcelo olhava para Marina com um sorriso nostálgico nos lábios. Lembra quando éramos crianças e corríamos por esses campos sem nos preocupar com nada? Perguntou, sua voz carregada de memórias. Marina sorriu, tocando suavemente a mão de Marcelo. Ela também se lembrava perfeitamente daqueles dias, quando o mundo parecia simples, livre das obrigações sociais e das expectativas de suas famílias. Naquela época, tudo o que importava era a amizade pura que compartilhavam, uma conexão que já sugeria algo mais profundo. Eu lembro, sim, respondeu Marina, seus olhos brilhando. Nunca pensei que um dia estaríamos aqui assim, com tantas coisas nos impedindo de sermos felizes. Marcelo apertou sua mão, determinado. Ele sabia que as coisas eram muito mais complicadas agora, mas também sabia que não podia desistir do que sentia por Marina. Os dois haviam crescido juntos, e o amor que surgira entre eles era verdadeiro, algo que nenhuma ameaça poderia apagar. Fabiano podia ser poderoso e implacável, mas Marcelo estava disposto a enfrentar qualquer coisa para ficar ao lado de Marina. Eu não vou te perder, disse ele com convicção. Não importa o que seu pai faça, nós vamos lutar por isso. Vamos nos casar, Marina. Não temos que esperar pela aprovação de ninguém. As palavras de Marcelo encheram Marina de esperança, embora o medo de contrariar seu pai ainda estivesse presente. Ela sabia que Fabiano era capaz de coisas terríveis,
e os rumores que circulavam pela fazenda sobre seus negócios escusos não faziam mais do que alimentar suas suspeitas. Mesmo assim, o amor que sentia por Marcelo a fazia se sentir mais corajosa. A decisão estava tomada, eles iriam se casar e nada impediria que isso acontecesse. A partir daquele dia, começaram a planejar o casamento em segredo. Sabiam que qualquer passo em falso poderia custar caro e precisavam ser cuidadosos. Decidiram que seria uma cerimônia simples, algo íntimo, longe dos olhos julgadores da alta sociedade que cercava a família de Marina. O que importava era o compromisso que estavam prestes a assumir um com o outro, um compromisso que ultrapassava qualquer convenção social. Enquanto isso, as lembranças dos tempos de infância surgiam com frequência. Era impossível para Marcelo não se lembrar dos primeiros momentos ao lado de Marina, quando ela ainda era apenas uma menina correndo pelos campos, rindo de maneira despreocupada. Para Marina, a admiração que sempre sentira por Marcelo, por sua inteligência e bondade, só aumentara com o passar dos anos. Agora, ele não era apenas o garoto que a acompanhava nas brincadeiras, mas o homem por quem estava disposta a lutar contra tudo e todos. Enquanto o casal seguia em seus planos secretos, rumores sombrios sobre Fabiano começaram a ganhar força na fazenda. Os empregados falavam em sussurros sobre negócios suspeitos e o envolvimento de Fabiano com pessoas perigosas, desaparecimentos misteriosos de trabalhadores e forasteiros começaram a chamar atenção. E Marina, apesar de já ter suas suspeitas sobre o pai, se recusava a acreditar que ele pudesse estar envolvido em algo tão terrível. Marcelo, por sua vez, ouvia essas histórias com crescente preocupação. Ele sabia que Fabiano não era apenas um homem de negócios influente, mas também alguém capaz de atos implacáveis para proteger seus interesses. Ainda assim, o amor que sentia por Marina o impulsionava a seguir adiante, apesar de todo o perigo que o cercava. Miguel, sempre atento ao filho, começou a perceber a mudança em Marcelo. Embora o rapaz tentasse esconder, era evidente que algo o preocupava profundamente. Uma noite, enquanto estavam de volta à casa dos empregados, Miguel decidiu confrontar Marcelo sobre o que estava acontecendo. "Marcelo, você precisa pensar com cuidado", disse Miguel, sua voz carregada de preocupação. "Sei que você ama Marina, mas desafiá-la é uma coisa, desafiar o pai dela é outra. Fabiano não é um homem comum. Se o que dizem sobre ele for verdade, você pode estar se metendo em algo muito perigoso." Marcelo escutou as palavras do pai, sabendo que ele tinha razão, mas a decisão já estava tomada. Ele não podia recuar. O amor que sentia por Marina era mais forte do que qualquer ameaça. "Pai, eu sei dos riscos, mas não posso desistir dela. Marina e eu vamos nos casar, não importa o que aconteça", disse Marcelo com firmeza, olhando nos olhos do pai. Miguel suspirou, percebendo que não havia como convencer o filho a desistir. Ele conhecia bem Marcelo e sabia que, quando o rapaz tomava uma decisão, não havia o que o fizesse mudar de ideia. No entanto, a preocupação continuava a corroer o coração de Miguel. Ele temia que as consequências desse amor proibido fossem muito mais graves do que Marcelo podia imaginar. Com o passar dos dias, os encontros entre Marcelo e Marina se tornaram ainda mais furtivos. Eles sabiam que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder, mas estavam decididos a seguir em frente com seus planos. O casamento seria o primeiro passo para uma nova vida, longe das imposições e das ameaças de Fabiano. No entanto, a tensão na fazenda só aumentava. Fabiano parecia cada vez mais vigilante e os rumores sobre seus negócios ilícitos circulavam mais intensamente. Mesmo assim, Marcelo e Marina continuavam firmes em sua decisão. Determinados a lutar pelo amor que cultivavam desde a infância, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente, mas sabiam que o caminho seria cheio de obstáculos.
A batalha apenas começava e o futuro era incerto. O sol brilhava alto sobre a fazenda dos Pinheiro no dia do casamento de Marcelo e Marina, mas o clima pesado entre os presentes contrastava com o céu límpido. A cerimônia, embora organizada de maneira simples a pedido dos noivos, acontecia na propriedade da família de Marina, o que parecia uma ironia amarga para muitos dos convidados. Ali, entre os grandes salões e o vasto jardim onde a festa estava prestes a começar, sussurros de desdém e olhares julgadores predominavam. A união entre Marina, filha de um dos homens mais poderosos da região, e Marcelo, o rapaz humilde que trabalhava na fazenda desde a infância, era motivo de burburinho entre os convidados da alta sociedade. Muito mal disfarçavam suas críticas, murmurando sobre como Marina havia jogado fora seu futuro ao se unir a alguém de classe tão inferior. Mesmo assim, ela mantinha a cabeça erguida, o olhar firme ao lado de Marcelo. Ele, por sua vez, estava visivelmente tenso, mas determinado a seguir em frente. Ambos sabiam que aquele casamento era uma afronta ao status quo, uma declaração de que seu amor valia mais do que qualquer diferença social. A cerimônia aconteceu em um clima estranho, com uma mistura de olhares atentos e sorrisos forçados. Ao fundo, Fabiano observava tudo com um semblante impenetrável. Ele jamais aceitara aquele casamento, mas ceder à vontade de Marina havia sido a única forma de evitar um rompimento definitivo com a filha. Mesmo assim, sua presença ali era uma constante lembrança de que nem tudo estava em paz. A tensão entre Fabiano e Marcelo era quase palpável, e Miguel, sempre ao lado do filho, sentia o peso de cada olhar carregado de julgamento. Após a cerimônia, os convidados se reuniram no grande salão para a festa. O ambiente, que deveria ser de celebração, era uma mistura desconfortável de formalidades e murmúrios mal disfarçados. A decoração impecável e a música suave pareciam não ser suficientes para suavizar a atmosfera tensa. Marina, radiante em seu vestido de noiva, tentava se manter alheia aos comentários maliciosos, enquanto Marcelo, em silêncio, sentia o peso daquele julgamento. No meio da festa, Miguel foi convidado a fazer um discurso em homenagem ao casal. Embora não fosse um homem de muitas palavras, ele sabia que aquele momento era importante. Levantou-se visivelmente nervoso, mas com o orgulho de um pai que via seu filho se casar com a mulher que amava. Quando se preparava para falar, a atenção de todos se voltou para ele. Eu só quero dizer que... Começou Miguel hesitante, com a voz embargada de emoção. Mas antes que pudesse continuar, o som de passos apressados ecoou pelo salão. Uma mulher, com um semblante sério e determinado, atravessou a multidão. Era Isabel, uma antiga funcionária da fazenda que havia sido demitida anos atrás, aparentemente sem motivo. Seu rosto estava tenso e seus olhos faiscavam com uma mistura de coragem e indignação. «Esperem!» exclamou Isabel, interrompendo o discurso de Miguel. O salão, até então abafado pelos murmúrios dos convidados, caiu em um silêncio súbito e pesado. Fabiano, sentado ao fundo, se levantou, visivelmente incomodado pela presença inesperada de Isabel. Marina, ao lado de Marcelo, franziu a testa, sem entender o que estava prestes a acontecer. O coração de Marcelo disparou, sentindo que algo grave estava por vir. Eu não podia mais ficar calada, continuou Isabel, com a voz firme. Todos aqui precisam saber a verdade sobre o senhor Fabiano Pinheiro. A tensão no ar se intensificou e os murmúrios começaram a se espalhar rapidamente entre os convidados. Fabiano tentou intervir, mas Isabel foi mais rápida. Durante anos, trabalhei nesta fazenda e vi coisas que me deixaram em dúvida, até que finalmente descobri o que realmente estava acontecendo, disse ela, olhando diretamente para Fabiano, que agora estava pálido.
O Sr. Pinheiro está envolvido com um crime organizado. Ele é responsável por vários desaparecimentos que ocorreram na região. E quando eu descobri a verdade, ele tentou me subornar. E quando recusei, fui demitida. O choque varreu o salão. Todos os olhares estavam agora fixos em Fabiano, cuja máscara de controle finalmente começou a se desfazer. Marina, ao ouvir as palavras de Isabel, sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ela sempre tivera suas suspeitas sobre o pai, mas jamais imaginara algo tão terrível. Isso é um absurdo! Gritou Fabiano, tentando retomar o controle da situação. Essa mulher está mentindo. Ela foi demitida por incompetência e está tentando me difamar. Isabel, no entanto, não recuou. Não estou mentindo, disse ela desafiadora, e aliás, a polícia está aqui para provar isso. Neste momento, um grupo de homens que até então parecia ser apenas mais um dos muitos convidados se levantou. Eram policiais à paisana que se aproximaram de Fabiano com uma expressão séria. Senhor Fabiano Pinheiro está preso, disse um dos policiais mostrando a identificação. Temos provas suficientes para incriminá-lo por seus crimes. O senhor está sendo investigado há meses. O caos tomou conta do salão. Os convidados em choque se afastavam de Fabiano, como se ele fosse um perigo iminente. Marina, paralisada, observava a cena sem conseguir processar o que estava acontecendo. O homem que ela chamava de pai, aquele que controlava sua vida e a fazenda com mão de ferro, agora estava sendo desmascarado como um criminoso. Fabiano, vendo-se encurralado, não resistiu, apenas abaixou a cabeça, como se soubesse que o cerco havia se fechado. Enquanto era levado pelos policiais, olhou para Marina, mas dessa vez não havia arrogância em seus olhos. Havia apenas um silêncio pesado de quem sabia que sua queda estava selada. Marcelo, ainda ao lado de Marina, a segurou pela mão. Ele sabia que aquele momento mudaria para sempre suas vidas. O que deveria ser o dia mais feliz de suas vidas se transformara em um pesadelo público, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que, de alguma forma, isso era um novo começo, um início conturbado, sim, mas um caminho para a liberdade. Miguel, ainda de pé, abaixou a cabeça, sentindo a dor de ver a devastação no rosto da filha de Fabiano. O casamento de Marcelo e Marina não apenas unira duas almas apaixonadas, mas também revelara segredos sombrios que ecoariam por muito tempo. Com Fabiano sendo levado, o salão ficou em um silêncio desconfortável e, no meio do caos emocional, Marcelo e Marina agora enfrentavam um novo futuro, mais desafiador e incerto do que nunca. O silêncio tenso que se seguiu após a prisão de Fabiano parecia pairar sobre todos os presentes como uma tempestade prestes a desabar. O homem, que por tantos anos controlara não apenas sua família, mas a vida de inúmeros trabalhadores e cidadãos da região, agora estava de cabeça baixa, algemado e derrotado. Ele não esboçava resistência, ciente de que seu império havia ruído de forma irreversível. Os convidados observavam, com olhares incrédulos, incapazes de acreditar que o poderoso Fabiano Pinheiro, um homem de influência quase intocável, havia sucumbido tão facilmente. Marcelo, ao lado de Marina, observava a cena com um misto de alívio e apreensão. Aquele era o momento em que a verdade finalmente vinha à tona, mas também o ponto de partida para algo muito mais complexo e perigoso. O futuro que eles haviam planejado juntos agora estava manchado por escândalos e segredos obscuros. Marina, por sua vez, ainda parecia paralisada. Suas pernas tremiam e o ar parecia mais pesado do que nunca. As palavras de Isabel ecoavam em sua mente, a revelação devastadora sobre seu pai sendo mais difícil de processar a cada segundo que passava. A imagem de Fabiano, algemado e levado pelos policiais, era algo que ela nunca imaginou testemunhar. Eu sabia que havia algo errado, mas
Isso, Marina murmurou sem tirar os olhos do pai. Marcelo assegurou com firmeza, tentando transmitir segurança em meio ao caos emocional que se desenrolava. Ele sabia que Marina estava despedaçada por dentro, mas agora, mais do que nunca, eles precisavam pensar em sua segurança e no que viria a seguir. Marina, eu sei que é difícil, disse ele suavemente, aproximando-se, mas precisamos agir rápido. Seu pai pode ter se rendido, mas há outras pessoas envolvidas. Não sabemos o que mais pode acontecer. Marina piscou algumas vezes, tentando focar-se nas palavras de Marcelo. Ele tinha razão. O envolvimento de Fabiano com o crime organizado significava que ele não estava sozinho, e com sua queda, os outros membros de sua rede poderiam querer retaliar. O medo começou a tomar conta dela, não pelo que acontecera com seu pai, mas pelo que poderia acontecer com ela e com as pessoas que amava. Miguel, que até então observava tudo de longe, aproximou-se com uma expressão de preocupação profunda. Ele sabia que a prisão de Fabiano era apenas o início de uma longa e difícil jornada para todos eles. A máfia com a qual Fabiano estava envolvido não se limitaria a deixar a situação correr sem interferir. Precisamos sair daqui, disse Miguel com urgência na voz. Esse lugar não é mais seguro. Se Fabiano realmente estava envolvido com gente perigosa, eles virão atrás de quem ele mais preza, e vocês dois são os próximos alvos. Aquelas palavras caíram como uma pedra sobre Marina, que finalmente se permitiu chorar. As lágrimas desceram silenciosamente pelo rosto, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. A imagem de seu pai, aquele homem rígido e até então imbatível, agora caído em desgraça, misturava-se com o medo pelo que viria a seguir. Ela havia se sentido controlada por ele durante toda a sua vida, mas, ironicamente, agora que ele não tinha mais controle sobre nada, o perigo parecia maior do que nunca. Marcelo, percebendo o estado de Marina, a puxou para perto, abraçando-a com firmeza. Ele sabia que o amor que tinham compartilhado durante tantos anos agora seria testado como nunca antes, mas, acima de tudo, sabia que precisavam sair dali o mais rápido possível. Vamos para casa, disse Marcelo, olhando para o pai e depois para Marina. Pegamos o que precisamos e saímos antes que qualquer coisa pior aconteça. Marina assentiu, ainda em lágrimas, mas determinada. Ela sabia que fugir era a única opção sensata naquele momento. Não havia mais lugar para ilusões sobre o que poderia ser feito para salvar a reputação de sua família ou garantir sua segurança ali. Eles precisavam de um novo começo, longe de tudo aquilo. Enquanto os policiais organizavam a prisão de Fabiano e tentavam controlar a agitação dos convidados, Marcelo, Marina e Miguel saíram discretamente do salão. O clima de tensão ainda pairava no ar, e os murmúrios continuavam a circular entre os presentes, mas ninguém parecia prestar atenção nos três. Tudo o que importava agora era sair da fazenda e garantir que estivessem em segurança. Ao chegarem à pequena casa onde Marcelo e Miguel moravam, o peso da situação finalmente se abateu sobre eles. Havia pouco tempo para pegar suas coisas, e Marcelo sabia que cada minuto era crucial. Miguel rapidamente começou a juntar pertences essenciais, enquanto Marina, ainda tremendo, tentava processar tudo o que havia acontecido. Vamos ficar bem, Marina, disse Marcelo, tentando acalmá-la enquanto pegava algumas malas. Sei que isso parece um pesadelo agora, mas vamos encontrar uma maneira de sair dessa. Marina assentiu, ainda em choque. Ela olhou ao redor, vendo o mundo que conhecia desde a infância desmoronar em questão de horas. A fazenda, os amigos da alta sociedade, seu próprio pai, tudo o que antes parecia imutável, havia se desfeito. Agora, a única coisa que restava era a esperança de que poderiam começar de novo, longe daquele lugar marcado por tanto sofrimento. Com tudo pronto,
os três deixaram a casa rapidamente, tentando não chamar atenção. O sol começava a se pôr no horizonte, e a escuridão iminente parecia um reflexo da incerteza que pairava sobre suas vidas. A fazenda dos Pinheiro, que por tanto tempo simbolizara poder e prestígio, agora era o cenário de um colapso público e vergonhoso. Fabiano havia caído, mas o eco de suas ações ainda reverberava. O caminho à frente seria cheio de desafios e perigos, mas, unidos, Marcelo, Marina e Miguel sabiam que poderiam enfrentar o que viesse. Não havia mais volta. A estrada parecia interminável enquanto Marcelo, Marina e Miguel seguiam em direção ao desconhecido. O carro sacolejava suavemente pelas estradas rurais, mas o silêncio entre eles era profundo, quase palpável. Cada um dos três carregava seus próprios pensamentos, suas próprias preocupações. A vida que haviam conhecido até então estava atrás deles, dissolvendo-se à medida que o horizonte mudava. Após o caos que se seguiu à prisão de Fabiano, não havia outra escolha, a não ser fugir. Marcelo sabia que com o envolvimento de Fabiano no crime organizado, as ameaças iam muito além de seu sogro. Mesmo preso, Fabiano ainda tinha aliados e cúmplices espalhados pela região. E a queda dele poderia resultar em retaliações contra aqueles mais próximos. A única saída era buscar ajuda. Foi Miguel quem sugeriu que eles procurassem a polícia. Ele sabia que, com as revelações feitas por Isabel, as autoridades agora tinham evidências suficientes para iniciar uma investigação mais aprofundada sobre a rede criminosa de Fabiano, mas além disso, Miguel tinha a esperança de que a polícia pudesse garantir a segurança da família. Eles precisavam desaparecer. E foi exatamente isso que fizeram. Após uma longa conversa com os policiais que investigavam o caso, Marcelo, Marina e Miguel foram colocados sob o programa de proteção à testemunha. Suas identidades foram apagadas, substituídas por novas vidas, novos nomes e um novo estado, longe de qualquer lugar onde pudessem ser reconhecidos. Agora, vivendo sob o nome de Vitor, Marcelo encarava o desafio de reconstruir sua vida ao lado de Marina, que passara a se chamar Clara. Miguel, agora chamado Silvio, acompanhava os dois, sabendo que o vínculo familiar seria o único sustentáculo no meio de tantas incertezas. A pequena cidade onde foram alocados oferecia a tranquilidade que tanto buscavam, mas também trazia consigo o medo constante de serem descobertos. Marina, agora Clara, lutava para aceitar tudo o que havia perdido. Sentada na pequena casa alugada que agora chamavam de lar, ela passava horas olhando pela janela, tentando digerir a traição de seu pai. Fabiano, o homem que moldou sua vida com rigidez e controle, era agora uma sombra de tudo que ela acreditava. Aceitar que ele não era apenas um homem frio, mas também um criminoso, era algo que quebrava seu coração um pouco mais a cada dia. Nunca pensei que viveríamos assim, disse ela uma noite, sua voz um sussurro no meio do silêncio. Marcelo, ou Vitor, a observava atentamente. Ele sabia que para ela a transformação fora mais profunda. Marina crescera em um mundo de privilégio, cercada de conforto e segurança. E agora, tudo isso havia se desfeito como fumaça. Não era apenas o fim de sua vida anterior, mas o rompimento com suas próprias raízes. O nome Clara simbolizava esse distanciamento, uma nova identidade que ela ainda se esforçava para habitar. Eu sei que não é fácil, respondeu Marcelo, sentando-se ao lado dela e pegando sua mão. Mas estamos juntos nisso, e apesar de tudo o que aconteceu, ainda temos a chance de construir algo novo, algo verdadeiro, longe de todas as mentiras. Clara virou-se para ele e por um momento um leve sorriso surgiu em seus lábios. Era verdade, o amor entre eles não havia sido abalado, mesmo diante das adversidades. Marcelo, ou Vitor, era a única âncora em sua nova vida, o único ponto de referência em meio ao caos.
o vínculo entre eles se tornara ainda mais forte, uma força que os impulsionava a continuar, apesar do medo constante de serem encontrados. As semanas passavam devagar e, com o tempo, começaram a se adaptar à nova rotina. A pequena cidade era pacata e a vida ali parecia simples. Vitor arranjou trabalho em uma oficina local, enquanto Clara ajudava em uma pequena loja de conveniência. Silvio, já com a saúde um pouco debilitada, fazia pequenos serviços para vizinhos e se esforçava para manter a normalidade em suas vidas. No entanto, mesmo em meio à aparente tranquilidade, o medo nunca os deixava completamente. Clara, em especial, sentia o peso da incerteza. Cada vez que um estranho entrava na loja, ela se perguntava se poderiam ser cúmplices de Fabiano ou se alguém do passado havia os reconhecido. Cada carro desconhecido que passava pela rua à noite fazia seu coração acelerar, e as noites eram muitas vezes perturbadas por pesadelos de perseguições e julgamentos. Será que um dia vamos nos sentir seguros de novo? Perguntou ela a Marcelo em uma dessas noites, enquanto ambos deitavam-se em silêncio na pequena cama que dividiam. Eu espero que sim, Clara, respondeu Marcelo sem hesitar em usar o novo nome dela como forma de reforçar o novo começo. Mas enquanto isso, precisamos acreditar que estamos fazendo o melhor. O importante é que estamos juntos e ninguém pode tirar isso de nós. Apesar do medo, era verdade que os dias traziam pequenas esperanças. O casal se fortalecia, encontrando consolo na companhia um do outro. Embora Clara ainda carregasse o luto pela perda de sua antiga vida, o amor entre ela e Marcelo florescia de novas maneiras. Eles estavam mais unidos do que nunca, e a adversidade apenas reforçava o compromisso que tinham um com o outro. Silvio, por sua vez, observava com sabedoria os dois jovens. Ele sabia que essa fase de suas vidas seria um teste de resistência emocional e mental. Às vezes, Miguel se lembrava de Fabiano, com quem havia trabalhado por tantos anos, e pensava em como as coisas poderiam ter sido diferentes se o antigo patrão tivesse escolhido outro caminho. Mas a vida, como ele bem sabia, raramente seguia o rumo que desejávamos. Ao longo dos meses, o medo constante de serem encontrados começou a diminuir, embora nunca desaparecesse completamente. Aos poucos, a família improvisada começou a construir uma nova rotina, um novo senso de normalidade, mesmo que fragilmente equilibrado entre a segurança aparente e o risco invisível. Clara, embora ainda assombrada pelas escolhas do pai, começava a aceitar que essa era sua nova vida. Ela havia perdido um pai, uma casa e uma história, mas havia encontrado algo mais precioso, uma chance de recomeçar ao lado do homem que amava. Marcelo, sempre firme, prometera que a protegeria a qualquer custo, e essa promessa era tudo o que ela precisava para continuar. Na pequena sala da nova casa, Clara olhou para Marcelo com gratidão e amor. Eles haviam passado por tantas tempestades, mas, apesar de tudo, ainda estavam de pé. E talvez isso fosse o suficiente. A vida que um dia eles haviam conhecido estava para trás, mas à frente havia um futuro que eles mesmos começariam a construir. Juntos, anos se passaram e o som alegre de risadas infantis enchia a pequena casa de campo, enquanto Maria Alice, de 5 anos, corria pela sala, brincando com seus brinquedos. O dia estava ensolarado e a janela deixava entrar uma brisa suave, trazendo consigo o aroma fresco das flores do jardim. Clara, agora já acostumada à sua nova identidade, olhava com ternura para a filha enquanto acariciava levemente a barriga. Ela estava grávida do segundo filho, e a paz que agora envolvia sua família era um bálsamo após anos de incerteza e medo. Vitor, o homem que um dia fora Marcelo, estava sentado na varanda, observando a paisagem com a expressão tranquila de quem finalmente havia encontrado estabilidade. A vida na pequena cidade
havia sido generosa com eles. Longe dos holofotes do passado, da tensão constante e das ameaças que um dia os perseguiram, eles conseguiram construir algo sólido. O tempo havia trazido calma, e a rotina simples, mas cheia de amor, preenchia seus dias. Miguel, agora Silvio, também encontraram uma paz merecida. Embora os anos de trabalho duro e as preocupações do passado tivessem deixado marcas em seu corpo, ele se sentia grato por estar ali, cercado por sua família, vendo o amor florescer entre Marcelo e Marina, ou melhor, Vitor e Clara. Ele sabia que não era fácil começar de novo, mas também sabia que o amor e a coragem deles eram a base sobre a qual tudo se sustentava. A pequena sala de estar, decorada com simplicidade, era o coração daquela casa. Clara, com a mão repousando sobre o ventre grávido, sentou-se no sofá, seus olhos vagando pela televisão desligada. Desde que haviam recomeçado suas vidas ali, ela tentava se distanciar de qualquer lembrança do passado. No entanto, naquela manhã, algo mudou. A notícia que ela tanto temia finalmente havia chegado. O julgamento de seu pai, Fabiano, seria transmitido na televisão. Vitor entrou na sala e percebeu o olhar distante de Clara, reconhecendo de imediato o que a preocupava. Ele sabia que o julgamento era um evento que ela não poderia evitar, por mais doloroso que fosse. "Você quer assistir?" perguntou ele, com a voz suave, sentando-se ao lado dela. Clara hesitou por um momento. Assistir ao julgamento significava enfrentar, de uma vez por todas, os fantasmas do passado. Significava ver o homem que a criou, que controlou sua vida por tantos anos, responder pelos crimes que cometeu. Era um confronto inevitável, mas também doloroso. "Acho que preciso ver", respondeu Clara suspirando. "Não sei se estou pronta, mas não posso ignorar o que está acontecendo." Vitor assentiu, compreendendo a profundidade daquela decisão. Ele sabia que o julgamento de Fabiano não representava apenas a justiça sendo feita, mas também o fechamento de um ciclo doloroso para Clara. Com um suspiro profundo, Clara ligou a televisão. A imagem que surgiu na tela era do tribunal lotado e no centro de tudo, Fabiano, o homem que um dia fora imponente, que exercera tanto poder e controle, agora estava sentado diante de um juiz, envelhecido e com a expressão de quem carregava o peso do mundo sobre os ombros. As câmeras focavam no rosto dele e Clara, sem desviar o olhar, sentiu um turbilhão de emoções. Ela estava grávida, feliz, reconstruindo uma vida ao lado de Marcelo e da pequena Maria Alice. No entanto, ver Fabiano ali, no banco dos réus, fez com que todas as memórias de sua antiga vida voltassem com força. O pai que ela amou e temeu, que controlou cada passo seu, agora enfrentava as consequências de suas ações. Mas mais do que tudo, Clara sabia que aquele julgamento era sobre mais do que apenas crimes. Era sobre a traição de um pai e o peso de um passado que ela tentava esquecer. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto ela observava a cena. Não era tristeza pelo homem que Fabiano havia se tornado. Ele havia feito suas escolhas e agora enfrentava o resultado delas. O que doía em Clara era a perda da ideia de quem ele poderia ter sido, a figura de pai que ela tanto desejou, a segurança que ele deveria ter proporcionado, haviam sido distorcidas pela ambição e pelo crime. Vitor, percebendo o turbilhão emocional de Clara, envolveu-a em um abraço reconfortante, segurando-a com carinho. Ele sabia que, por mais que o passado fosse doloroso, estavam criando algo novo e belo juntos. O amor deles era a prova de que o futuro podia ser diferente, mais luminoso. Enquanto assistiam ao julgamento em silêncio, Maria Alice continuava brincando alegremente pela sala, completamente alheia ao que acontecia na televisão. Para ela, Fabiano não passava de um estranho, alguém de quem nunca ouvira falar, uma figura distante e irrelevante em sua jovem vida.
Ela estava crescendo cercada de amor e segurança, sem jamais saber que o homem julgado por crimes tão graves era, na verdade, seu avô. Clara observou a filha por um momento, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque Maria Alice nunca conheceria o peso daquele passado, e tristeza, porque, no fundo, ela ainda lamentava tudo o que sua família poderia ter sido. Ela secou as lágrimas e olhou para Vítor, percebendo quanto eles haviam conquistado juntos. Nós fizemos a escolha certa, disse ela com a voz ainda embargada. Não importa o que aconteceu, o que meu pai fez. Estamos construindo algo novo, algo verdadeiro. Vítor sorriu, concordando silenciosamente. Ele sabia que o passado sempre faria parte deles, mas também sabia que o que realmente importava era o que estavam construindo juntos. O futuro estava diante deles, com todas as suas promessas e esperanças. Clara olhou mais uma vez para a televisão. Fabiano agora estava falando, respondendo às perguntas do juiz, mas ela já não conseguia prestar atenção às palavras dele. Não era mais o homem que um dia a controlara. Agora ele era apenas uma sombra do passado. Ela desligou a televisão, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. O julgamento seguiria seu curso e a justiça seria feita. Mas, para Clara, o mais importante era que finalmente ela havia se libertado. Sua nova vida, sua nova família, era o que realmente importava. Maria Alice riu, chamando a atenção de seus pais com sua alegria infantil. Clara e Vítor se entreolharam, sorrindo. O passado estava, enfim, onde deveria estar. Para trás. Agora, o que restava era o presente, cheio de amor e esperança, e um futuro que eles construiriam juntos. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.